Bem, pessoal, voltamos então com a pneumologia. Agora para discutir uma doença que é um tanto virtual ainda na fase em que a gente está na graduação, sem estar incorporado à residência ainda, ou na rotina prática para valer, mas é uma doença que tem muita importância mesmo na nossa prática diária e muito também na prova de residência. É uma doença que tem alguns pontos bem peculiares que têm sido abordados com uma certa frequência e são situações simples e que a gente pode definir todas com muita facilidade, né? Essa doença é a tromboembolia pulmonar, que é uma doença que tem uma gravidade muito relevante no nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia, sem tratamento específico dessa doença, 1/3 dos pacientes evoluem desfavoravelmente. A mortalidade é muito alta mesmo. E o pior, ainda que a gente trate esses pacientes, a mortalidade não é nada desprezível, não. Quase até 10% deles continuam tendo uma chance de evoluir desfavoravelmente. Então a mortalidade relacionada à doença é muito importante, tratando ou não tratando. Obviamente que a gente quer que o paciente pertença a esse grupo aqui de baixo, né? Então a gente tem que correr atrás, dar o diagnóstico para iniciar o tratamento de forma adequada desses indivíduos. A doença é assim, ó. O indivíduo tem um trombo que aparece no território venoso profundo dos membros inferiores, principalmente no território iliofemoral, que é o território mais implicado com a origem dos trombos. Esse trombo se desprende e vai parar lá na circulação pulmonar. E na hora que ele para na circulação pulmonar, ele interfere nas trocas gasosas. E aí o paciente pode ter uma série de fenômenos que podem culminar com uma evolução desfavorável. Essa doença, como qualquer outra, não é para qualquer um. O indivíduo tem que ter razão para ter formado esse trombo. E a gente lembra dos estudos da patologia que para a gente formar trombo no dia a dia, a gente precisa ter um estímulo muito grande ao nosso sistema protrombótico. Para isso, a gente precisa ter uma desregulação da chamada tríade de Virchow. A tríade de Virchow diz o seguinte, que se a gente tiver 2 desses 3 fatores, nós teremos uma chance grande de formar algum coágulo no corpo. Estase sanguínea, lesão endotelial e hipercoagulabilidade, um estado em que existam muitas substâncias procoagulantes. Se tiver 2 desses aqui, eis um indivíduo que tem tudo para formar um coágulo. Nós sabemos também que na prática diária, os fatores que mais influenciam na tríade de Virchow e que mais aumentam o risco do indivíduo ter um evento trombótico são esses aqui. O indivíduo já ter tido TVP, trombose venosa profunda, ou tromboembolia pulmonar, TEP, se já teve no passado, ele tem uma chance maior de ter de novo. O maior fator de risco para ter qualquer coisa é já ter tido no passado. O indivíduo que teve uma cirurgia recente, principalmente no primeiro mês, ainda que até 3 meses seja possível, ser um risco importante, porque na cirurgia houve lesão endotelial e muitas das vezes o paciente está acamado, está imóvel. Isso aumenta o risco de ter um evento trombótico. O indivíduo que teve um acidente vascular encefálico importante, ao menos com um membro plégico, ou seja, foi uma alteração vascular. Ele tem doença vascular. Então, para ter no cérebro, para ter no pulmão, é um pulo. O indivíduo que esteja imobilizado, e a definição clínica de imobilização é passar mais de metade do dia acamado. Antes que alguém se preocupe achando, eu estou desse jeito, né? Eu fico mais de metade do dia deitado. Isso vale só para as horas em que a gente não estiver dormindo. Tira a hora do sono à noite, o restante do dia está passando mais de metade do dia acamado? Tá, então você está imobilizado. Risco de evento trombótico. E o indivíduo que tem neoplasia, porque na neoplasia o indivíduo produz uma série de substâncias protrombóticas que podem culminar no surgimento de um evento tromboembólico. Essas são as principais, mas tem várias. Várias situações podem aumentar o risco do indivíduo ter um evento trombótico. Tanto fatores hereditários como adquiridos. Dos hereditários, o mais comum é a mutação do fator 5. Fator 5 da coagulação, conhecida como fator 5 Leiden. A gente nasce com isso daí. Esses fatores hereditários, eles não são capazes de fazer verão sozinhos, não. Geralmente eles precisam de outra coisa. Então não é porque tem uma mutação que o indivíduo vai ter trombose. Se tiver um outro fator, o risco disso acontecer é maior. E existem os fatores adquiridos,
onde entram fatores mais importantes que isoladamente já podem justificar como uma neoplasia maligna, e outros que só ajudam um pouquinho com a idade. A idade sozinha não justifica ter um evento trombótico. Mas, quanto mais a idade passa, maior é a chance da gente desenvolver se estiver exposto a outros fatores de risco. Tá? Então são várias situações, todas elas interferindo de algum grau na tríade de Virchow, que aumentam a chance de a gente ter um evento trombótico, um evento tromboembólico. Tudo bem? Tivemos, não tem jeito, já tive. Né? Tive o evento tromboembólico. O que vai acontecer? Olha, na hora que o trombo entope a artéria pulmonar, na hora que ele obstrui aquele segmento da artéria pulmonar, imediatamente o que vai acontecer? A gente vai ter uma área do pulmão em que chega ar para fazer troca gasosa, mas não passa sangue. Então não tem troca gasosa. Se não tem troca gasosa numa área do pulmão, a gente tem uma alteração chamada de efeito espaço morto, que já discutimos anteriormente. Então o efeito espaço morto é uma área em que tem ventilação, mas não passa sangue para fazer troca gasosa. Isso pode justificar dispneia, taquipneia, alteração da troca gasosa para valer. Poderia ser só isso aqui, mas não é não. Na embolia de pulmão, o grande problema é que o indivíduo ele tenta compensar esse defeito. Como que ele faz isso? O pulmão produz algumas substâncias para tentar resolver o problema. Ou dilatando aquele vaso que está fechado, pensou assim, não está passando sangue, eu vou dilatar. Ou então fechando aquele alvéolo, dizendo, não está passando sangue, não vai ar também para lá não, deixa o ar ir para outro lugar. No entanto, isso não acontece a contento. O pulmão produz essas substâncias, mas elas acabam agindo em outros locais do pulmão. E acabam mexendo no lugar que estava funcionando direitinho. O resultado é que fica uma bagunça no pulmão. Tem áreas que ficam muito dilatadas, tem outras que o alvéolo se fecha e que não era para acontecer nada. Então aquele indivíduo que tinha só o tal do efeito espaço morto, começa a ter também um grau de efeito shunt, mistura tudo. Tem razões diversas para ter insuficiência respiratória. E aí, quando isso acontece, o indivíduo pode ter alteração importante das trocas gasosas. Não é sempre, mas muitas vezes a gente vai encontrar paciente com embolia com hipoxemia. E não é só porque a artéria está entupida, não. É porque o pulmão está tentando controlar tudo e não está conseguindo. Não está conseguindo. Então, alteração em trocas gasosas pode acontecer. Não é obrigatório. Agora, o mais interessante é que não é isso aqui que mata o indivíduo, não. Não é. O grande problema da embolia de pulmão não é a alteração de trocas gasosas. Olha que interessante. O problema na embolia de pulmão chama-se ventrículo direito. Os pacientes que evoluem mal porque o ventrículo direito não deu conta do recado. O ventrículo direito, lembra? Ele é um primo pobre do ventrículo esquerdo. Enquanto o ventrículo esquerdo é robusto e aguenta qualquer tranco, o ventrículo direito não. A parede dele é fininha. Ele tem que trabalhar contra uma resistência baixa. Ele não pode fazer muito esforço. Porque se fizer muito esforço, entra em fadiga. Não pode, de jeito nenhum. Na hora que a artéria pulmonar fica entupida por conta de um coágulo, o ventrículo direito pode não conseguir bombear o sangue através dela. Se isso acontecer, vai ficar muito sangue no ventrículo direito. Ora, acumulando sangue no ventrículo direito, ele começa a dilatar. Dilata. Ele não consegue dilatar para frente, porque tem o externo, para o lado tem o pulmão, para trás também não dá. Sabe para onde é que ele vai dilatar? Ele vai dilatar em direção ao ventrículo esquerdo. E na hora que ele dilata em direção ao ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo deixa de conseguir bombear o sangue para o corpo inteiro. Resultado, a pressão do indivíduo despenca. O indivíduo fica hipotenso, porque o ventrículo esquerdo está apertadinho, porque o ventrículo direito ficou muito dilatado. Então essa situação é uma situação de falência do ventrículo direito, por conta de aumento da pressão na artéria pulmonar. Isso pode fazer com que o indivíduo acabe evoluindo com débito cardíaco reduzido e hipotensão. Isso daqui é o evento catastrófico na embolia de pulmão. Se isso acontecer, o indivíduo provavelmente terá evolução insatisfatória. Para isso ocorrer, depende de duas coisas. De ter um trombo grande e, mais ainda, do indivíduo não ter um coração muito bom. O indivíduo que já tem insuficiência cardíaca, já tem uma doença pulmonar, indivíduos que têm a reserva baixa, são indivíduos que têm risco de ter esses fenômenos desfavoráveis. Conhecendo isso,
sabendo que o coração que é importante para definir o prognóstico da embolia de pulmão, a gente rotineiramente classifica a embolia em 3 grupos: embolia maciça, submaciça ou não maciça. A embolia maciça é aquela em que o indivíduo está hipotenso. É aquela em que a pressão caiu, porque aconteceu toda essa cascata aqui de reações. Esse é o pior prognóstico possível. Pior de todos. A gente tem que ser muito agressivo no tratamento. Do contrário, existem aqueles que têm a embolia não maciça. Esse aqui tá ótimo. Teve, parece que nem teve. Tá contando piada, rindo. Tá bom demais. Pressão tá 17/9. Ixi, não tá baixa, tá até alta. Isso é sinal de que esse aqui tá bem demais. Esse é o que tem a embolia não maciça. No meio do caminho, tem um grupinho de pacientes que são aqueles chamados submaciços. Ele não está hipotenso não, mas ele está quase para ter. Se der um susto nele, ele fica hipotenso. Esse é um paciente que o ventrículo direito está no limite. Está por um fio o ventrículo direito. São pacientes que têm um prognóstico também ruim, mas não tão pior com aqueles com TEP maciço. Então o grande problema na embolia é isso aqui, ó. Isso tanto é verdade que hoje, depois que a gente descobre que alguém tem embolia, a gente tem que olhar como é que o coração está. Não, via de regra, faz até um ecocardiograma para ver como é que está o coração, que é importante para avaliar o prognóstico. Tá? Estão assustados com a embolia de pulmão. Calma, sabe qual é a notícia boa? Quem resolve a doença embolia de pulmão somos nós mesmos, não nós médicos, o próprio paciente, o doente. Então, ainda que seja uma doença que assuste, uma doença que pareça carregar consigo sempre um mau prognóstico, o grande herói no tratamento é o próprio paciente. A proporção que os dias vão passando, o indivíduo vai recanalizando a artéria. Vai. 95% dos indivíduos conseguem resolver o problema. É uma pequena minoria que não consegue, e o coágulo vai ficar lá para o resto da vida dele. Agora, uma pequena quantidade de indivíduos vai ter sucesso no tratamento. A nossa função vai ser só evitar que a coisa piore, mas o indivíduo mesmo vai reabsorver aquele coágulo. Com uma semana, 60% já reabsorveu já. É muita gente. Tá certo? Então, sempre lembrar disso. Nós não somos os heróis na embolia. O objetivo, na verdade, na maioria dos casos, vai ser só assistir o paciente para mostrar que a coisa, para evitar que a coisa piore. Para dar o diagnóstico de embolia, a gente vai lançar mão, obviamente, do quadro clínico do paciente. Geralmente, existe uma informação muito valiosa no diagnóstico, que é o fato dos sintomas terem aparecido de uma hora para outra. O paciente estava bem e, de repente, ele começou a manifestar sintomas compatíveis. Essa é a informação que mais é relevante na embolia. É um quadro súbito, um quadro repentino. Isso que chama atenção na história desses indivíduos. Em relação a sinais e sintomas, é isso aqui que eles têm. Ó. Dispneia, dopplerítica, tosse e hemoptise, é difícil ter um que não tenha. E no exame físico, taquipneia e taquicardia são os achados mais comuns. Isso daqui a gente sabe, baseado em 2 grandes estudos que foram feitos na década de 1990 e nos anos 2000, e que mostraram para a gente que esses são os achados mais frequentes nos pacientes com hemoptise. No entanto, essa mesma tabela, ela traz uma tristeza muito grande para a gente, que é a seguinte: esses estudos que foram feitos, que mostraram que esses aqui são os sintomas e sinais mais frequentes, foram feitos da seguinte forma: todo paciente que chegava no pronto-socorro com suspeita de embolia entrava no estudo. E eles faziam vários testes, inclusive uma arteriografia, que é o exame que tem a melhor qualidade para dizer se tem ou não tem embolia. E aí eles separaram os indivíduos em 2 grupos. Olha, pro lado de cá, para cá, para a direita, todo mundo que tem embolia mesmo. Que a arteriografia mostrou que tem embolia. Para cá, para a esquerda, todo mundo que não tem embolia. Todo mundo que a arteriografia for negativa, que tem outra doença. E aí eles fizeram uma estatística perguntando para a galera aqui da direita: vem cá, quais são os sintomas mais frequentes de vocês? O meu é dispneia, o meu é dor. E quais são os sinais mais frequentes? Eu tenho estertor, enfim. Fizeram essa estatística aqui. Ótimo, já sei da diagnóstico de embolia, sabe nada. Porque na hora que eles fizeram a mesma pergunta para o grupo que não tinha embolia, sabe qual foi a resposta? A mesma. Ou seja, infelizmente, para nossa tristeza, a clínica não é soberana no diagnóstico de embolia de pulmão. Não dá para dar o diagnóstico baseado exclusivamente no quadro clínico. A gente só tem a capacidade de suspeitar. Quem vai dar o diagnóstico para a gente mesmo são métodos complementares.
Porque a gente vai precisar diferenciar a embolia dessas situações aqui. Pneumonia, asma, DPOC, pneumotórax, síndrome coronariana aguda, insuficiência cardíaca descompensada, tudo isso faz parte do diagnóstico diferencial da embolia. E que apenas com os dados clínicos a gente não consegue definir com uma boa precisão. Certo? Então precisaremos de métodos complementares. E temos vários para usar na embolia de pulmão. Vários. Alguns deles vão ajudar um pouquinho, outros vão ajudar mais a confirmar ou afastar o diagnóstico. E a gente precisa lembrar alguns dados desses exames que são coisas que a prova tem perguntado com muita frequência. Primeiro, em relação ao laboratório. Gasometria arterial. Nem sempre a gente vai encontrar hipoxemia, queda da oxigenação em pacientes com embolia. O achado mais comum na embolia de pulmão é o indivíduo que teve uma agressão, ele vai tentar compensar e ele respira demais. E como ele respira demais, ele tem hipocapnia, elimina muito gás carbônico com alcalose respiratória. Já caiu em prova, esse é o achado mais comum na gasometria. Não é alteração da oxigenação. Tá? Um outro método laboratorial que frequentemente a gente tem solicitado na embolia é a dosagem das troponinas e do peptídeo natriurético cerebral, BNP. O objetivo aqui não é pensar em coração, em doença cardíaca direta, não. Eu quero ver se está infartando ou se tem insuficiência cardíaca. Não é isso, não. Lembra que o prognóstico da embolia está relacionado ao coração direito? Depois que a gente der o diagnóstico da embolia, a gente vai ter que avaliar o prognóstico. E uma das formas de fazer isso é avaliar o coração direito. Se o coração direito estiver sofrendo, ele pode liberar BNP e troponinas. Então eles são marcadores de mau prognóstico na embolia. Não serve para dar o diagnóstico, serve para avaliar prognóstico. Nenhum desses métodos aqui tem a capacidade de fato de definir ou afastar diagnóstico. Nenhum deles. Eles só pintam um pouquinho mais o quadro para a gente, de uma forma ou de outra. O mesmo vale para o eletrocardiograma. Eletrocardiograma ele é mais solicitado no diagnóstico diferencial com outras doenças. Na embolia, a gente vai encontrar muito frequentemente taquicardia sinusal ou algumas alterações do segmento ST, da onda T, mas nunca localizando uma parede, como um infarto. São alterações discretas. Né? Existe um padrão eletrocardiográfico que é considerado clássico na embolia, ainda que ele não seja só da embolia, e que se não tiver presente a gente afasta. Não, ele não serve para dar diagnóstico para confirmar. Mas ele é descrito classicamente nesses casos. É um padrão que, na verdade, ele significa sobrecarga do ventrículo direito. O indivíduo que tiver sobrecarga do ventrículo direito pode ter esse padrão no eletrocardiograma. A embolia é uma dessas situações. Então a prova adora isso. Adora. Esse padrão é o S1Q3T3. Significa onda S profunda em D1, onda Q na derivação D3 e onda T invertida na derivação D3. A prova gosta de um enigmazinho. Então toda vez que tiver um caso, um paciente, 40 e tantos anos, tosse, dor pleurítica, estava internado para fazer tal cirurgia, vem ao pronto-socorro e tem o eletro abaixo, e bota um eletro com esse padrão aqui, o que ele está querendo dizer na questão é que o cara tem embolia. É o enigma, a prova é assim. Né? Então, muita atenção para esse padrão. Se olhar no pronto-socorro, a gente não dá muita bola, não. Porque até pneumotórax pode dar isso aqui. Mas na prova tem que valorizar muito. Muito mesmo. Não esqueçam. Não dá para confirmar nem afastar diagnóstico por causa disso. Mas muita atenção na prova se aparecer. Onda S na derivação D1, onda Q em D3 e onda T invertida em D3. Tá certo? Então esse é o padrão S1Q3T3, que classicamente está relacionado à embolia. Outro, exame de imagem, radiografia de tórax. Embolia é doença do vaso. Vaso a gente dificilmente vê na radiografia. Então a tendência é considerar que a radiografia na embolia seja normal. De fato, alguns pacientes terão radiografia normal. Mas na maioria dos casos terá alguma alteração, como por exemplo algumas atelectasias pequenininhas. Lembra daquela tentativa do pulmão de compensar o problema, fechando alguns alvéolos e tal? Então às vezes aparecem algumas atelectasias. Um pequeno derrame pleural, isso a gente pode encontrar. Agora, o que a prova gosta é de perguntar sobre os achados clássicos da embolia. Existem alguns achados que aparecem em 10 a 15% dos pacientes com embolia e que são emblemáticos. Apareceu na questão de prova para lembrar de embolia. Mais uma vez, nenhum deles confirma ou afasta o diagnóstico. Só pinta mais um pouquinho o quadro.
Olha só essa radiografia. O que esse indivíduo tem? Ele tem uma imagem mais densa, uma opacidade, projetada no terço superior do pulmão esquerdo e com uma conformação periférica, uma imagem triangular. Ela tem a base voltada para a periferia e o ápice voltada para o hilo. Essa imagem aqui é chamada de corcova, né, do camelo, corcova de Hampton. Essa imagem curva, essa imagem é côncava, perdão, apontando para o hilo do pulmão, né? Por que essa imagem é relacionada à possibilidade de embolia? O pensamento é assim: tinha um vaso sanguíneo que está entupido bem aqui, se ele está entupido ele não manda sangue para cá. E aí essa área sofre com isquemia, e aí aparece branquinha na radiografia. Então uma imagem triangular como essa periférica pode fazer a gente lembrar dessa possibilidade. Geralmente ela é pequena, costuma ser menor do que essa é uma das maiores até que eu já vi. Geralmente ela é bem menor do que essa imagem que a gente viu. Além dessa, essa mesma radiografia traz um outro sinal clássico da embolia, que é o chamado sinal de Flash, né? Que é a dilatação da artéria pulmonar. Essa é a artéria pulmonar esquerda, essa é a artéria pulmonar direita. O normal é que ela tenha até 1,8 centímetro de diâmetro na radiografia. Eu vou ter que andar com uma régua agora? Não precisa, usa o dedo. O nosso dedo geralmente tem isso, 1,6, 1,8 centímetros. Então bota o dedão lá na artéria pulmonar. Está mais dilatado do que isso? Pode ser um indício indireto de sobrecarga da artéria pulmonar, pode ser um indício direto de embolia, sinal de Flash, né? O terceiro, que é o sinal de Westmark, é mais difícil de ser visto. Às vezes a gente olha depois revisando os exames do paciente. O sinal de Westmark é uma alteração na perfusão de alguma área do pulmão. Esse lado está igualzinho esse, a coloração. Esse lado está igualzinho esse, mas quando chega aqui embaixo tem uma área mais enegrecida. E aqui está mais branquinho. Por que aqui está mais enegrecido? Porque tem um coágulo que entupiu o vaso e a gente não vê mais os vasos dessa região do pulmão. Esse achado é chamado de oligoemia focal, ou sinal de Westmark. E também é um achado que sugere a presença de embolia pulmonar. Pode ser uma bolha também dentro do pulmão, mas pode sugerir embolia, tá? 10 a 15% dos casos, muito pouco frequente. Quando a gente olha isso na radiografia, a gente acha que é a técnica que está errada. Depois que dá o diagnóstico, a gente olha de novo o exame, olha, tinha um sinal de Westmark, tá? Então é assim que a gente geralmente encontra esses achados. Isso não é embolia, não. Não é. Embolia é doença de vaso. Quando dá alteração na radiografia, alteração para o raio-x ficar mais branco, é alteração discreta. Metade do pulmão desse indivíduo aqui está doente. Isso não é embolia, isso aqui é uma pneumonia de fato. Tá? Então, muito cuidado. A tendência na embolia é que os achados na radiografia sejam discretos. Porque a doença está no vaso, a doença não está no pulmão em si. Tá bom? Radiografia não serve para afastar ou confirmar. Mesma coisa é o ecocardiograma. Raramente o eco pode até confirmar o diagnóstico. Se tiver um trombo muito grande lá na artéria pulmonar principal, o ecocardiografista pode até ver, mas geralmente ele não se presta para isso não. O objetivo do eco mesmo é avaliar o prognóstico desses pacientes. É dizer se o indivíduo tem um risco maior ou menor de evoluir desfavoravelmente porque o ventrículo direito está em falência. Tá certo? Então esses são exames que ajudam. Para bater o martelo mesmo, é ou não é embolia, a gente vai precisar de outras coisas tão interessantes quanto. Atenção para esse aqui, ó. Esse ainda está na moda. Esse está na moda há muito tempo nas provas de residência, questionando sobre embolia, e ainda não saiu não. Muita atenção. Dímero D. O dímero D é um produto de degradação da fibrina. Toda vez que a gente forma um coágulo no corpo, obstruindo um vaso sanguíneo, aquele coágulo vai ter que ser desfeito. Caramba, a nossa vida o tempo inteiro é sangrar e reparar. Sangrar e reparar o tempo inteiro. Estou sentado, estou caminhando, o tempo inteiro eu estou tendo pequenos sangramentos. O sistema procoagulante entra em ação, resolve aquele sangramento. Assim que a gente tiver o vaso reparado, o sistema fibrinolítico vai atuar e vai abrir aquele vaso de novo, vai tirar aquele coágulo. Se não fosse isso, nós seríamos ou um sangramento ambulante ou um coágulo ambulante. Então o tempo inteiro isso acontece. Se eu estiver sentado ou andando, isso acontece pouquinho. Se eu estiver correndo, dando cambalhota, enfim, isso acontece de muitão. Então, dependendo da situação clínica, a gente pode ter mais ou menos sangramento, coagulação, fibrinólise e produz o dímero D.
Então isso daqui faz parte da nossa vida. Todos nós temos dímero D circulante. E dependendo de como nós estivermos, ele vai aumentar ou diminuir. Quanto mais coágulo a gente formar no corpo, mais dímero D nós teremos. Quanto menos coágulo, menos dímero D. Ele se eleva em situações fisiológicas, como correr, dar cambalhota, enfim, fazer atividade física intensa. E se eleva em muitas doenças. Na embolia, em que o indivíduo tem um coágulozão, ele vai se elevar. Aquele coágulo o sistema fibrinolítico vai tentar dissolver o coágulo e vai liberar dímero D. Agora não é só na embolia que isso acontece, não. No queimado, na grávida, no idoso, insuficiência renal, sepse, em uma série de situações o dímero D vai se elevar. E por conta disso, ele é um método que é muito pouco específico, independente do nível. A maioria dos kits usa 500 como nível. Se ele tiver 501, ou se ele tiver 2 milhões, tanto faz. Ele não indica que a doença é X, Y, Z. Não quer dizer nada. Nada mesmo. Ai, jura, mesmo se tiver 2 milhões, não quer dizer nada. A gente usa esse método por outra razão. A gente usa por conta da sensibilidade dele. Ou seja, é um teste que, se vier negativo, é pouco provável que o paciente tenha embolia. Pouco provável. Se vier normal, não é possível que esse indivíduo tenha um coágulozão no corpo, porque ele não está liberando um produto de degradação da fibrina. Então esse método ele só presta para dizer quando não tem embolia. Está normal? Deve ser embolia não. Pense em outra coisa. Para isso que ele serve. Só para isso. Ele tem uma limitação. É que como é um método laboratorial, sofre influência de inúmeras variáveis, a gente só consegue afastar o diagnóstico de embolia com esse método, dosando no sangue do indivíduo, se a gente não estiver confiando muito no diagnóstico, não. Se estiver piscando na cara do paciente assim, doutor, eu tenho TEP, doutor, eu tenho embolia, não adianta. A gente não vai confiar no método laboratorial. Então ele serve para aqueles casos em que a gente está pensando assim, sabe? Ah, meu Deus, eu não sei. Ah, eu sonhei que eu ia atender um paciente com TEP hoje, eu acho que é esse daqui. Nesses casos a gente pede, que é para livrar a consciência. Né? Que a gente acha, por acaso, que pode ser embolia, mas não está muito confiante nisso não. Então aí que ele serve. Tirando isso, pode esquecer. A gente vai precisar de outro método que seja mais definitivo. Um método que foi usado por muito, muito tempo, mas que hoje a gente usa pouco, é a cintilografia, ventilação, perfusão. Esse método é um método muito interessante. E o que ele faz é o seguinte, a gente dá um fármaco nuclear para o indivíduo, ele inala esse fármaco nuclear, e como o pulmão dele está bom, essa substância se distribui por todo o pulmão fica todo pintadinho assim, ó. Essa mesma substância a gente dá por via intravenosa. E como as veias deles estão muito boas, as veias, as artérias, né, estão muito boas, o pulmão fica todo perfundido também. Então todo o pulmão fica pintadinho com fármaco nuclear. Isso daqui seria um exame normal. Essa substância pintar o pulmão de uma forma homogênea. O que acontece na embolia de pulmão? Na embolia, o indivíduo tem uma doença no vaso. Então tem uma região do pulmão que o vaso está entupido e o fármaco nuclear não vai passar nesse local. Então vai aparecer uma área preta, que não foi pintada por essa substância. Isso vai acontecer quando ele receber por via venosa. Mas quando ele fizer uma nebulização com aquela substância, ela vai pintar aquele local, porque ela consegue chegar lá pelas vias aéreas, porque a via aérea está aberta. Está aberta. O problema é só no vaso, é só na artéria pulmonar. Então, uma cintilografia em um indivíduo com embolia, o que a gente espera ver? Isso aparece muito em prova. Espera ver uma falha de perfusão com a inalação normal. Viu isso aqui? É embolia de pulmão. Está dado o diagnóstico. Infelizmente, a gente não tem usado muito a cintilografia, porque vira e mexe tem dificuldade no Brasil para importar a substância nuclear, e o serviço de cintilografia não funciona 24 horas por dia. Então a gente tem dificuldade, tem que marcar, o paciente vai fazer no outro dia, não dá. Embolia a gente tem que dar o diagnóstico o mais rápido possível. Além disso, a cintilografia tem uma outra limitação. É que se o paciente já tiver uma doença no pulmão, a gente não consegue interpretar o exame. Por exemplo, uma pneumonia, ó, tá a doença aqui, ó, no pulmão, cheio de catarro aqui, cheio de catarro pela pneumonia, na fase de inalação. Na hora que ele faz a fase de perfusão, olha o que aparece.
um defeito de perfusão também. Por quê? Porque o pulmão se protege. Lembra da DPOC? Mecanismo de vasoconstricção hipóxica. Aqui está doente, os vasos se fecham para mandar o sangue para outro lugar. Então, na hora que ele faz a perfusão, aparece o defeito no mesmo lugar. Será que tem embolia aqui? Não sei. Pode ser só pela pneumonia. Não serve. Então, se o indivíduo tem alguma alteração no pulmão, esqueça a cintilografia. DPOC, por exemplo, olha a fumacinha do cigarro aqui no pulmão dele. Todo lugar que estiver destruído pela DPOC, resposta natural do indivíduo, fechar o vaso. Mecanismo de vasoconstricção hipóxica, proteção. O que acontece na fase de perfusão? Aparece o mesmo defeito. Então, se o indivíduo já tiver alguma doença pulmonar, babou. Não dá para usar a cintilografia, não. Tem que usar outro método. Certo? Ela é ruim, mas é boa. Porque se ela vier normal, né, a gente afasta o diagnóstico. E se vier com achado típico, a gente acaba confirmando. Mas o grande problema, de fato, é a disponibilidade. Problema que a gente não tem com outro método, que é a angiotomografia. Esse aqui, a angiotomografia, é o método de longe mais disponível para a gente, que tem mais sido utilizado na prática diária para dar o diagnóstico de embolia de pulmão. É muito bom. E a proporção que o tempo está passando está ficando melhor com os tomógrafos com mais canais, né, com multidetectores. Além da tomografia poder mostrar para a gente o diagnóstico, poder mostrar a doença, ela também ajuda muito no diagnóstico diferencial. Muito mesmo. Né? A gente às vezes está suspeitando uma doença da embolia, mas está pensando que talvez seja outra situação. E na hora a tomografia acaba mostrando na estrutura do pulmão que existia uma outra doença. Então, de fato, é o exame que mais nos auxilia. O grande problema é que tem algumas limitações por conta do contraste. Alergia a contraste, insuficiência renal, tudo isso pode dificultar o uso da tomografia. Gestação não é uma limitação para o uso da angiotomografia. A gente pode fazer. A gente não vai ficar repetindo, fazendo uma a cada 6 horas. Mas fazer uma tomografia não tem limitação, isso já está muito claro na literatura. Tá? A limitação da tomografia, na prática, é que, apesar da gente ter tomógrafos muito bons hoje, eles ainda não conseguem ver muito bem os vasos mais periféricos do pulmão. Então, às vezes, ela vem normal, mas se o paciente tiver um coágulo lá no vaso pequenininho, a gente vai deixar passar batido o diagnóstico. Então, a tomografia ela tem essa limitação, ela ainda não consegue ver muito bem os vasos mais periféricos. É isso aqui que a gente vê na tomografia. Tomografia com contraste, general de mediastino, aqui é a aorta ascendente, a aorta descendente, aqui é a veia cava, por onde o contraste foi injetado, e aqui o tronco da artéria pulmonar e o ramo direito. Cheio de contraste, branquinho no interior. Chega bem aqui e tem uma falha, tem uma massa acinzentada. Isso é um grande coágulo no ramo principal da artéria pulmonar. Isso deve ter dado bastante sintoma, a não ser que seja um indivíduo jovem, com uma boa reserva cardiopulmonar. Isso é embolia de pulmão. Certo? Outra imagem. Aorta ascendente, aorta descendente, veia cava, vértebra, tronco da artéria pulmonar bifurcou, olha só, falha de enchimento dentro da artéria pulmonar. Embolia de pulmão. Às vezes é em vaso menor, olha aqui, ó, vaso segmentar. O vaso, dentro dele tem uma massa acinzentada, embolia. Junto tem até um pequeno derrame pleural, que é uma manifestação que pode ser vista na embolia de pulmão. Outra imagem mais interessante ainda. Esse indivíduo tem uma obstrução vascular, não tem contraste aqui, e distalmente a essa obstrução ele tem uma alteração do parênquima pulmonar. Faltou sangue para lá e apareceu aquela imagem triangular. Se fizer uma radiografia, talvez aqui a gente veja aquela giba ou corcova de Hampton. Tá certo? Muito bom a tomografia. Nos ajuda muito na prática e muito também no diagnóstico diferencial. Sabe o que é isso aqui? Não é embolia não. Se anticoagular, morre. Esse indivíduo aqui tem aqui a sua aorta ascendente, a aorta descendente, com 2 lúmens, um lumen verdadeiro e um falso. Isso é uma dissecção de aorta. Dificilmente isso acontece na prática. A gente achar que é embolia e volta como dissecção de aorta. Dificilmente. Mas pode acontecer. Na verdade, quando a gente encontra diagnósticos diferenciais na tomografia, são outras coisas. É uma pneumonia que o quadro não estava tão expressivo assim, um pneumotórax que não tinha sido visto na radiografia, né? Mas dificilmente a gente confunde embolia com dissecção. Mas só para lembrar como a tomografia pode ser importante para nos ajudar no diagnóstico diferencial desses pacientes. Tá certo? Outro método que nós podemos lançar a mão também é a ultrassonografia, não do pulmão, dos membros inferiores. A ideia da ultrassonografia é o seguinte:
Ai, roubaram o computador da minha casa. Se alguém viu alguém pulando o muro da tua casa, deve ter sido aquela pessoa que pulou o muro que roubou o computador. Ah, mas ninguém viu o computador com ele. Mas deve ser, né? Se tem um problema e acharam um vilão, aquilo ali deve explicar tudo. A mesma coisa, o mesmo raciocínio da ultrassonografia. O cara está com dispneia, dor torácica, tosse, hemoptise. Né? O indivíduo tem uma ultrassonografia das pernas mostrando que tem um coágulo na perna. Adivinha qual é o diagnóstico dele? Ah, ele tem embolia e tem um tumor de pulmão. Tem trombose venosa profunda e um tumor de pulmão. Não, cara. Ele tem trombose venosa profunda e embolia, provavelmente. Né? Então, se a gente encontrar trombose nos membros inferiores, provavelmente o diagnóstico deve ser de embolia. Então, essa é a ideia da ultrassonografia. Ela não confirma mesmo que teve embolia, mas sugere fortemente. Como a gente vai ter que tratar e o tratamento é do mesmo jeito, não vai fazer diferença. Quando que a gente usa a ultrassonografia? Geralmente quando o paciente não pode fazer a tomografia por alguma razão. Está muito grave na UTI, não dá para ir, ou tem alergia a contraste, enfim. Aí a gente vai ter que usar esse método para nos ajudar na prática diária. Ela é muito boa para os trombos mais proximais, muito boa, ainda que não tenha uma acurácia de 100%. Tá? Cuidado só é que se ela vier normal, não dá para dizer que não tem embolia, não. Ah, não vi nenhum coágulo, então deve ser. Não, pode ser sim. Até porque o coágulo pode vir de outro vaso, não necessariamente dos membros inferiores. Tá certo? Por fim, em relação aos métodos complementares, essa daqui, a angiografia ou arteriografia, ainda hoje é considerado o padrão áureo para o diagnóstico da embolia de pulmão. Ou seja, é o método que na literatura tem a maior acurácia para o diagnóstico. Ainda que esteja próximo de perder isso para a tomografia, mas ainda não perdeu. Essa perguntinha de prova, ela é muito famosa, já existe há muito tempo. Qual é o melhor método em angiografia? Ah, mas eu nunca vi. É porque a gente faz pouco mesmo. Porque a gente consegue dar diagnóstico com outros métodos e porque a gente evita fazer angiografia. Porque a taxa de complicações não é pequena, não. 2% dos pacientes têm chance de ter complicação e até complicação fatal, óbito. Então a gente evita ao máximo fazer angiografia. Essa é a imagem que o exame traz. Injeta contraste na rede arterial pulmonar e a gente vê uma pequena, às vezes, falha de enchimento na circulação pulmonar. Tá certo? Então esses são os métodos que a gente tem à disposição para fazer o diagnóstico de embolia. Falta só organizar um pouquinho o pensamento. O que eu vou usar em cada paciente? Qual método que eu vou preferir? Depende. Depende de qual é a chance que a gente imagine que esse indivíduo tenha de ter embolia. Para isso, a gente vai ter que usar a experiência clínica. E se não tiver muita experiência, a gente vai ter que lançar mão de alguns scores, alguns critérios. Não precisa gravar, mas eu vou mostrar para vocês um dos critérios, que é o critério de Wells. O indivíduo recebe uma pontuação baseada em 7 critérios, dependendo da quantidade de pontos dele, a gente vai dizer que a chance dele ter embolia é muito alta, é intermediária ou é baixa. Isso tem importância para a gente escolher o próximo método de investigação do indivíduo. Isso aqui não é para dar diagnóstico, é para dizer qual é a chance que a gente pensa. Vem cá, olhando para esse paciente, você diz que ele tem uma chance alta ou não? Esse score pode facilitar a nossa vida. Por exemplo, o indivíduo que tenha sinal e sintoma de trombose venosa profunda, edema unilateral, dor à palpação, empastamento de panturrilha, ganha 3 pontos. Ele já não é probabilidade baixa. Certo? E aí tem outros, por exemplo, paciente tem neoplasia, hemoptise, já tem histórico de trombose venosa profunda ou embolia. Dependendo aí do que o paciente apresentar, a gente vai classificar de uma forma ou de outra. A prova até hoje não exigiu esse score, não exigiu. A única prova que exigiu foi uma de cirurgia dorsal do servidor, pedindo esse score para trombose venosa profunda. O que a prova geralmente faz é mostrar uma situação clínica para a gente, trazendo vários fatores para a gente pensar em embolia. É isso que a prova vai fazer. Ela vai trazer muita coisa. Dependendo do que ela trouxer, a gente vai pensar mais ou menos nessa possibilidade. Não precisa gravar o score. É só para lembrar que essa é uma dinâmica muito intensa. A gente fica pensando mesmo, nossa, será que pode ser? Tem isso que fala a favor. Ah, então eu acho que deve ser. Essa é a ideia na embolia. Dependendo da probabilidade, a gente vai usar os algoritmos diagnósticos para ver quais exames a gente vai lançar a mão. Dependendo das diretrizes que a gente leia, dependendo do país em que a gente esteja, dependendo do hospital em que a gente esteja, isso é diferente. Por isso eu não vou me atrever a descrever esses algoritmos que variam de acordo com a probabilidade, porque a ideia é sempre a mesma. A gente vai usar aquilo que a gente tem à disposição, aquilo que a gente confia mais nas pessoas que fazem no nosso hospital. É isso que a gente vai fazer na investigação da embolia.
seguindo uma regrinha básica. A regra básica é a seguinte: seguir os seguintes passos. A gente só vai pedir a dosagem do dímero D se a possibilidade de embolia for pequena. Se a gente estiver achando que tem chance alta de ser embolia, tudo indica que é embolia de pulmão, não peça não, porque ele não vai ajudar. Mesmo que venha normal, a gente vai continuar achando que é embolia. Lembrando que o dímero D só serve para excluir. Se ele vier 501 ou 1 milhão, não muda nada. Tá? Ele só vai ajudar se vier normal. Mas ainda assim, só naqueles casos que a gente está pensando, sei lá por que eu estou achando que é embolia, nem me lembro mais por que eu estava achando isso. Nesses casos, a gente pede o dímero D. Se o paciente não se encaixar nessa situação, a gente vai para o passo 2, que é pedir um dos 3 exames: tomografia, cintilografia ou ultrassonografia. Qualquer um dos 3, peça o exame. Lembrando das limitações de cada um deles que nós já discutimos. Depois de pedir, vai para o passo 3. Se não deu certo, volte para o passo 2 e repita o exame que não foi feito. Não deu certo, vá de novo no passo 2 e repita o terceiro exame que não foi feito. Se ainda assim o diagnóstico não foi dado, aí a gente vai apelar e vai fazer a arteriografia. É raríssimo a gente ter que recorrer à arteriografia. Raríssimo. Geralmente a gente consegue dar o diagnóstico no passo 2. Tá certo? Não precisa ver diferentes algoritmos. A ideia é sempre essa. Dímero D só se a probabilidade for baixa e só vale se for negativo. Se não, a gente vai usar os 3 métodos, dependendo do que a gente tem à disposição, lembrando das limitações habituais deles. É assim que dá o diagnóstico. Fácil, fácil. O método mais usado hoje é a angiotomografia de tórax. Tudo bem? Já sabemos diagnosticar. Falta agora tratar. A parte boa do tratamento é que, entrando até numa questão filosófica, a gente não trata a embolia. O tratamento, na verdade, é uma prevenção. É evitar que a coisa piore. Como que a gente pode evitar que o indivíduo que acabou de formar um coágulo piore? Evitando que tenha novo coágulo, anticoagulando ele. Então a base do tratamento da embolia é a anticoagulação. É isso que a gente precisa fazer. E esperar que o indivíduo resolva o problema. Às vezes a gente vai precisar fazer outros tratamentos, como o uso de trombolítico ou filtro de veia cava, mas a regra é a anticoagulação. E como que é feita essa anticoagulação? Fácil. A gente precisa, para anticoagular alguém, para tratar qualquer doença, de um remédio que seja eficaz, por uso por via oral, e que tenha um custo baixo. Esse remédio existe. São os anticoagulantes orais, a varfarina é o principal representante deles. Só que tem um probleminha. Essa doença mata. 30% de mortalidade. Esse remedinho aqui, ele demora 3, 4 dias para começar a ter efeito. 3, 4 dias. Dá para esperar? Eu não topo, não. Acho que não dá para esperar. Então, na fase inicial do tratamento, enquanto a gente espera ele ter efeito, a gente tem que heparinizar o paciente. Ou heparina não fracionada, ou de baixo peso, ou fondaparinux. Tem que usar uma heparina para proteger o paciente nos primeiros dias, até que o efeito do anticoagulante oral seja visto. Na hora que o efeito acontecer, a gente suspende a heparina. E o paciente vai para casa, se estiver bem. Hoje, desde o ano passado, na verdade, a gente tem uma nova opção no tratamento da embolia de pulmão, que é um novo anticoagulante oral, inibidor do fator 10A, que é a rivaroxabana. É o único que está aprovado no Brasil para o tratamento. A gente pode iniciar já precocemente e ele não precisa de a gente usar heparina, não precisa de fazer exames complementares. É uma nova opção para o tratamento da embolia de pulmão. Certo? Futuramente nós teremos outros fármacos que estão aguardando liberação pela Anvisa para serem utilizados no Brasil. Então essa é uma nova opção. Definimos o fármaco, agora é definir quanto tempo o paciente vai ser tratado. Isso depende. A ideia é proteger o paciente enquanto o risco esteja elevado. E enquanto que o risco vai estar elevado? Enquanto durar aquele fator que fez ele ter embolia. Por exemplo, ele teve embolia porque ele teve uma fratura, operou a perna e ficou acamado. Depois que passar essa fase, a gente pode pensar em tirar o remédio. Então, quando o paciente tiver um fator de risco transitório, depois que esse fator for resolvido, a gente espera de 3 a 6 meses e suspende o remédio. Suspende. Eu não encontrei nenhum fator de risco, não. Nenhum. Quanto tempo eu mantenho? A regra é manter por 6 meses. Pode até ser 3, mas via de regra são 6 meses. Agora, tem situações que o paciente vai ter um fator que nunca vai desaparecer. Por exemplo, uma trombofilia. Se for isso, o paciente vai ter que usar anticoagulante para o resto da vida. Certo? A mesma coisa para aqueles que já tiveram mais de um evento trombótico. Significa que tem alguma coisa nele
Alguma coisa, sei lá, é o perfume que usa, não sei. Mas tem alguma coisa que está facilitando a ocorrência de TVP ou de embolia de pulmão. Nessa situação, cara, é anticoagular para o resto da vida. Não tem jeito não. Tá certo? Então o tratamento é simples. Anticoagular e definir o tempo do tratamento. A ideia sempre é evitar que a coisa piore. Tem uma exceção. Tem uma vez, um momento, em que a gente não vai querer só evitar que piore, não. A gente vai se desesperar tanto que não vai aguentar que o paciente desobstrua o vaso. A gente vai tentar usar um fármaco para tentar nós mesmos desobstruir aquele vaso que está entupido. Quem é o medicamento que tem essa capacidade? Os trombolíticos. O trombolítico sangra. O trombolítico pode piorar a evolução do paciente. Então a gente só usa trombolítico quando de fato ele parece ser efetivo. É por isso que no infarto a gente só usa se tiver supra, não usa na angina instável. Seria bom desobstruir, mas a gente não vai usar. Né? Então, quando que a gente vai usar trombolítico em indivíduo com embolia de pulmão? A indicação é pontual. Nós iremos usar trombolítico sempre que o bicho estiver pegando. Sempre que o paciente estiver muito mal. Ou seja, o que é mal na embolia? É o paciente que tem o TEP maciço. É o TEP com hipotensão. E só vale se for até 14 dias. Se já tiver um mês que o paciente teve TEP e agora que ele está hipotenso, não adianta, porque o trombolítico não vai ter efeito. Aquele trombo já está duro, não vai sair não. Tá? Então até 14 dias de iniciado o quadro a gente pode considerar o uso do trombolítico. Naqueles pacientes com embolia submaciça, que eles estão em cima do muro, às vezes a gente até dá, mas a regra é na embolia maciça. Nesses casos com hipotensão a gente usa trombolítico. Não dá para esperar o indivíduo mesmo tentar reabsorver o coágulo. Isso melhora o prognóstico desses pacientes. Tudo bem? Um outro tratamento de exceção é a colocação do filtro de veia cava. Um guarda-chuvinha que a gente coloca na veia cava inferior para servir como uma barreira anatômica para a passagem de coágulos. Quando que esse filtro de cava estará indicado? Quando o indivíduo tem trombose na perna. Não, senhor. Deixa a trombose. Tendo ou não tendo trombose, ele pode ser indicado. A indicação, na verdade, é naqueles pacientes que têm alguma contraindicação a ficar anticoagulado. Não dá para ele usar um anticoagulante, porque teve um AVCH, por exemplo, um AVC hemorrágico. Coloca o filtro de cava. Porque se vier algum coágulo lá de baixo, ele fica preso aqui no filtro e não passa para o pulmão. Ou então os pacientes que mesmo anticoagulados estão tendo embolia. É sinal que tem alguma coisa naquele indivíduo, perfume que usa, não sei, mas tem alguma coisa que facilita que ele tenha TEP. Então por isso a gente coloca o guarda-chuvinha para diminuir a chance disso acontecer. Essas são as duas indicações de colocação do filtro de veia cava. Tá certo? E a prevenção de embolia, a prevenção primária, a prevenção de fato, declarada, que a gente faz no dia a dia em pacientes no hospital. Isso mereceria uma discussão específica, não é o objetivo dessa aula, mas eu quero lembrar a grande mensagem da profilaxia. A profilaxia deve ser feita para todos os pacientes internados, até prova em contrário. Raramente a gente vai deixar um paciente sem profilaxia. A regra é considerar deixar sem profilaxia indivíduos jovens que não têm uma doença grave, que não estejam acamados, que podem caminhar. Esse a gente pode até deixar sem profilaxia. Os outros, não senhor, pode deixar com profilaxia. E geralmente a gente opta por profilaxia química, com heparina não fracionada ou de baixo peso por via subcutânea. Tá? Então lembrar disso, sempre vai usar, salvo exceções muito pontuais. Essa é a mensagem da profilaxia. Para a gente terminar, vamos ver como é que a embolia de pulmão tem sido abordada na prova. E a primeira coisa que eu queria valorizar nesse aspecto é lembrar que as questões de embolia, elas são diferentes da maioria das outras questões envolvendo casos clínicos. As questões de embolia geralmente vêm como enigmas, vem uma historinha. Ele bota alguns elementos que é para a gente saber que ele está querendo falar de embolia. É fratura ortopédica, cirurgia com imobilização, uso de anticoncepcional oral, neoplasia, ou, o que mais vai chamar a atenção da gente, os sintomas respiratórios repentinos. Isso virá na questão. Ele quer chamar nossa atenção para essa possibilidade. Olha só. Mulher, 64 anos. Terceiro PO, eu falei? Terceiro PO de artroplastia de quadril. Passa a desenvolver, repentino, súbito. Dispneia, tosse seca e dor no hemisfério esquerdo. Pulso de 100, pressão tá boa, frequência respiratória 28, ataque apneica. Temperatura 37,9, saturação de oxigênio de 89%. Com catéter de O2 a 3 litros. Caramba!
Ela está usando muito oxigênio e a saturação ainda assim está baixa. Será que isso é uma pneumonia, porque ela está com 37,9 de temperatura? Bem, continua. A ausculta pulmonar e a cardíaca são normais. Espera aí, como assim a ausculta pulmonar normal? A paciente tem tanta doença, ela está hipoxêmica, significa que tem muita doença, sua pneumonia deve ser uma bela de uma pneumonia. A ausculta normal? Muita atenção para essa informação. Embolia de pulmão é doença do vaso. Se a gente ausculta o pulmão e está normal, significa que o bronco está normal e que o pulmão em si está normal. Isso sugere a presença de embolia de pulmão. Tem fator de risco e o quadro clínico está sendo pintado nessa direção. Vaso não dá barulho, a gente não vai ouvir ruído adventício nos vasos sanguíneos. Então isso sugere, ainda que a gente possa ter uma ou outra ausculta normal na embolia, mas rotineiramente não vai encontrar. Raio-x de tórax é normal, mais um elemento que não tem pneumonia não. Não tem. O pulmão está bonitinho. Como pode hipoxêmica com o pulmão bonitinho? Deve ser embolia de pulmão. Uma cintilografia pulmonar mostra defeitos segmentares de perfusão. Opa! Não chega sangue nos dois lados e a ventilação está normal. Ou seja, tem alguma dificuldade para a passagem do sangue, mas o ar passa direitinho. Ai, que doença que dá isso? Só tem uma, embolia de pulmão. Qual que é o próximo passo? Fazer eletrocardiograma, pedir enzimas, porque deve ser infarto? Não, já tem um diagnóstico. Solicitar tomografia de tórax? Não, já tem um diagnóstico, ela já fez a cintilografia, que está compatível com embolia. Iniciar a terapia com heparina de baixo peso molecular? Perfeito. Vamos tratar, porque eu acabei de dar um diagnóstico. Pedir um ultrassom venoso dos membros inferiores? Para quê, cara? Já dei o diagnóstico. Solicitar dímero D não vai ajudar, já dei um diagnóstico. Então, quadro clínico característico com exame confirmatório. Fácil. Homem não fumante, 45 anos, apresenta hemoptise e dor torácica início súbito. Apareceu súbito, deve ser embolia. Deve ser. Teve alta hospitalar 3 dias. Estou dizendo? Após ter sido submetido a cirurgia ortopédica, que é que tem maior risco de embolia, contração transesquelética femoral. Tem hemograma e radiografia de tórax normais. Qual a hipótese para esse paciente? Eu estou pensando em embolia. Qual a outra? Eu continuo pensando em embolia, não penso em outra coisa. Ele não deu nenhum dado aqui que me faça pensar em outra hipótese diagnóstica. Ele podia ter dito que ela estava com febre, para eu ficar confuso, mas não. Tudo indica que é embolia. Tem alguma outra hipótese maior que embolia nesse caso? Não. Porque ele tem fator de risco, um quadro de início súbito e a radiografia está normal. Ou seja, ele não tem nenhuma doença expressiva no pulmão. Nem aqueles achados de embolia apareceram, mas aqueles são incomuns, como nós discutimos. Qual o melhor exame para ser solicitado? Broncoscopia. Para olhar o brônquio do paciente? De jeito nenhum. Não faz o menor sentido broncoscopia. Cintilografia pulmonar ventilatória? Não. A cintilografia tem que ser ventilação-perfusão, ou no mínimo a perfusão, que a gente pode comparar com uma radiografia, por exemplo. Então jamais só ventilação. Gasometria só se for para doer. E a letra D, angiotomografia computadorizada, opa, esse a gente usa. Esse é muito bom para dar diagnóstico de embolia. Tá? Então a angiotomografia é uma ótima opção. E a letra E, dímero D. Ai meu Deus, e agora? Vou ter que lembrar do score de probabilidade clínica. Não precisa. Ou a questão vai mostrar que tem tudo para ser embolia, ou ele vai mostrar que tem tudo para ser outra coisa. E se ele estiver mostrando que tem tudo para ser outra coisa, ele vai dizer assim: foi pensado em pneumonia. O médico deseja excluir a possibilidade de embolia. Que exame você pediria? Dímero deria, né? Letra E, aí sim, né? Mas nesse caso não, nesse caso ele não está perguntando isso. Nesse caso ele mostrou uma situação clínica que tudo sugere que o indivíduo tem embolia de pulmão. Não tem outra hipótese não. Então aqui, se pedir dímero D, não vai me ajudar. Se vier normal, eu continuo achando que é embolia. Então a resposta certa é letra D, angiotomografia de tórax. Hospital do Servidor, questão simples. O principal tratamento da embolia pulmonar maciça, pode marcar, trombolítico. Embolia pulmonar maciça é a indicação clássica do uso dos trombolíticos. Tá? Tem que usar trombolítico. Depois o paciente até vai ser anticoagulado, mas de imediato o tratamento é com trombolítico. Tudo bem? Terminamos por aqui. As dúvidas podem ser encaminhadas para a área do aluno, que eu respondo imediatamente. Grande abraço.